Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre a coletiva de imprensa do UFC 319. Eu fiz alguns vídeos desse para algumas outras edições de UFCs numerado e tal, e as coletivas não eram tão legais, né? Tanto que teve uma que eu nem fiz o vídeo, eu desisti de fazer porque a coletiva tinha sido tão sem graça que não tinha porquê. E nesse vídeo aqui, como eu fiz o vídeo, deve ter algum motivo, né? Porque eu gostei, tá, dessa coletiva de imprensa, finalmente, né? Eu acho que foi uma coletiva divertida e em boa parte por conta do público, né? O público ali de Chicago, tinha muita gente na coletiva de imprensa, eles estavam ali realmente querendo participar da coletiva, né? Vaiando muito o campeão peso médio que faz a luta principal, né? O Du Plessis foi muito vaiado, a torcida estava quase que unânime a favor do Chimaev. Então a primeira pergunta da coletiva foi pro Du Plessis e ele não conseguia falar, né? Então ele ficou esperando um tempão e não parava, não parava, não parava. Aí ele foi, né, naquele tom que ele sempre tem, né, de fazer piada, de provocar. Aí ele começou a provocar o próprio público, né, falando ali que eles iam cansar e tal, não sei o quê. Enfim, até terminar a coletiva, toda vez que o Du Plessis ia responder, aliás, ele foi o cara que eu acho que talvez mais falou, porque é o campeão, né, eles concentram muita pergunta na luta principal, né, ele era vaiado. Só que realmente, durante a coletiva, foi caindo um pouco a quantidade de vaias ali, que o pessoal deve ter ido cansando mesmo, e ele foi brincando com isso ali o tempo todo, fazendo piada, e o Dana White sempre com um sorriso no rosto, né, porque às vezes pode parecer que vai incomodar o Dana White, né? Pô, o cara é o campeão do evento e o cara tá sendo vaiado, mas para ele não interessa se é apoio ou vaia, né? Porque o que importa ali é a galera tá engajada, né? Então é tipo like e dislike aqui no YouTube, não importa se vai dar dislike, né? Ou like, tanto faz. O que importa é que você faça um dos dois. Tá? Então, isso o Dana White mostra muito no rosto dele, né? Assim como o McGregor, né? O McGregor muitas vezes era odiado e tal, assim como o próprio Borrachinha recentemente falou, mas não importa, o que importa é realmente a atenção, né? É engajar. O que não pode é o cara ser indiferente, né? Então, o Dana White estava bem feliz ali também, assim como o próprio Du Plessis estava feliz ali com a situação, né? Tava achando graça, né? Afinal de contas, também não é novidade para ele, né? É normal ele não ter a torcida a favor e muitas vezes também as próprias bolsas de apostas, né? Outro cara que teve muito apoio do público ali foi o Carlos Prates, né? Claro, esses outros caras falam muito menos, né? Porque, como eu falei, o foco das perguntas ficam nas lutas principais ali, mas o Carlos Prates teve a oportunidade de falar, falou que, né, que vai nocautear e tal, enfim, todo esse assunto que já tinha rolado também em entrevista com o Jeff Neal, que ele falou que ia nocautear no primeiro round, então ficou nesse tema aí, né? O Neal foi mais de boa ali na resposta, né? Meio sem sal, e o Carlos Prates foi um pouquinho mais legal, né? Um pouquinho mais com vontade de chamar a atenção, de mexer com o público e falou que ia nocautear e tal. E o público mostrou bastante apoio pro Carlos Prates, né? Torcendo por ele e tal. Então ele não foi vaiado, ele foi muito apoiado, né? Assim como o próprio MVP, né? O Michael Page, ele também teve muito apoio do público quando ele foi responder pergunta, né? A galera toda gritou. E aqui é a mesma coisa da luta do Carlos Prates, né? Porque o Jared Cannonier, quando foi falar, ele respondeu a pergunta ali de boa, uma pergunta ok, né? E ele respondeu também tranquilo, assim, nada demais. A torcida não engajou muito, foi assim, né, normal. E quando o MVP foi falar, aí sim, né? Aí a torcida apoiou demais. E ele falou, né? Que, para ficar ligado aí no sábado e tal, que vai ter um cara caído lá, nocauteado. E ele meio que aponta, né, pro Jared Cannonier. E ele fala Kevin Holland, né? Aí a dúvida foi ali se ele falou Kevin Holland porque ele confundiu, porque ele já lutou Kevin Holland, mas eu acho que não. Ou se foi pra provocar. Tá, eu acho que foi pra provocar, eu acho que foi pra tirar sarro, não é possível que ele confundiu, né? Então, eu acho que ele usou ali, até pelo estilo dele, né, de ser um engraçadão, de ficar fazendo piada e provocação também e tudo, né? Ele mexe muito bem com o público, é bem carismático. Eu acho que foi na zoeira mesmo, eu acho que foi de propósito, né? Aí a gente teve ali também os caras que vão fazer as suas estreias ali, porque caiu a luta do card, né? A luta do Bob Green acabou caindo, a luta do Tuf também, a final do Tuf, que eu tava muito ansioso pra ver, uma das lutas que eu mais queria ver acabou caindo também, e botaram os caras ali do Contender e tal, se provocaram bastante até que mexeu com o público também, achei legal, né? Os caras com personalidade, os dois, né? Os dois caras que pegaram a luta em cima da hora e foram muito bem na coletiva, não ficaram acuados por conta de torcida e não deu aquelas respostas padrões, né? Os caras realmente se provocaram, porque um deles é amigo do Chimaev, aí o outro fala, você é amigo do Chimaev, mas você não é o Chimaev. Aí até o Chimaev se meteu e falou, não, mas ele é até melhor que eu. Então, assim, deu conteúdo ali, rendeu, né? E é isso que tem que ter, né? Você tá ali e ficar sempre respondendo serião e sempre aquelas respostas padrões, tipo, cara, tem tanta entrevista de Media Day, até né, durante a semana, que se você ficar só
respondendo o padrãozinho ali sem graça, né? Ali é o momento do show, é 30 minutos que é pra aparecer mesmo, né? Que é pra vender a luta. Então, às vezes, os caras nem tem nada contra um ou outro, mas tem que provocar, tem que falar que vai nocautear, enfim, é o show ali, né? É, tem que vender, tem que fazer o Dana White sorrir, né? Então, esses caras aí que, pô, pegaram a luta agora do nada, e realmente eu acho que entregou ali na coletiva, né? Os dois se provocando e tal. Então, eu particularmente gostei, né, da participação deles ali, né? Aí teve o Aaron Pico, né? Ali foi ok também, né? Não foi nada de excepcional a participação dele ali respondendo, mas foi legalzinho, né? Ele ficou impressionado, né, ali com o porte da quantidade de pessoas, o porte da UFC, né? Toda a situação ali, na verdade, porque ele tá fazendo a estreia no UFC numerado e com um dos melhores cards do ano aí, na minha opinião, pelo menos. Então, realmente, o público tá muito engajado. E ele saiu de um evento bem pequeno em relação à proporção que é o UFC. Então, ele ficou realmente bastante impressionado e disse que não vai buscar fazer uma luta segura, né? Que ele quer ser agressivo e buscar o nocaute ali e tal. Ou seja, entregar uma luta boa, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Porque o Leon Murphy, que também foi ok ali, né? Não teve nada demais, mas é um cara que gosta mais de movimentar e tal, né? Então, nem sempre ele é muito a favor de fazer luta boa, né? Mas, enfim, vamos ver se o Aaron Pico consegue compensar isso aí, né? E trazer uma luta boa, né? Então, assim, no geral, tá? A coletiva foi essa, né? O Chimaev teve ali também algumas respostas, mas bem padrão também, né? Ele não tenta, pelo menos não tentou muito vender, assim como o Duplessis, né? Deu uma brincada ou outra ali e tal, naquele tom dele, mais falando baixo e tudo, né? Mas não teve nada assim, de excepcional, né? Mas, no geral, ainda assim, eu gostei bastante da coletiva. Como eu falei, eu acho que boa parte da coletiva, a graça foi o público. Quanto às perguntas, teve as perguntas ali ok, né? Não acho que teve nada de tão ruim dessa vez, que às vezes tem umas perguntas meio idiota, né? Eu acho que, no geral, foi legal, né? Então, assim, a atmosfera tava boa, realmente tem muita luta ali de caras que são carismáticos, né? O Carlos Prates é carismático, né? O MVP é carismático, o Duplessis é carismático, o Chimaev é um cara que não dá pra chamar de carismático, mas é um cara diferente, né? É um cara que chama atenção, né? O jeito dele, a cara dele ali de meio vilãozão e tal. Então, também desperta ali interesse. E como eu falei, até os caras que vão estrear também entregaram ali. Então, no geral, eu gostei, tá? Gostei bastante da coletiva. Eu acho que o papel dela de vender, de gerar interesse nas pessoas, de assistir. As pessoas já estão com muito interesse em assistir esse evento, né? Mas eu acho que a coletiva ajudou, né? Ali na encarada também, todo mundo foi respeitoso, mas no fim também não fez aquela encarada sem sal, né? O Duplessis, por exemplo, cumprimentou o Chimaev antes e tudo, assim como já tinha se cumprimentado durante a semana, mas na hora da encarada, os dois realmente, né? O Duplessis levantou a mão ali, encarou e colou, né? Basicamente um na frente do outro, e na hora de separar, ficou os dois ali meio que naquele clima de se olhando, e o Chimaev virou e começou a falar um monte de coisa ali pra ele, né? Então, dá pra ver que começou ali um pouco do clima já da luta mesmo, de tentar entrar um na cabeça do outro. Então, tivemos ali encaradas também interessantes, né? Encaradas ali um pouco mais quentes, né? Então é isso, tá? No geral, teve outro vídeo, né? Eu acabei dando nota até para a coletiva de imprensa. Eu acho que uma nota 8 vale, tá? Para essa coletiva de 0 a 10, acho que um 8 ali tá de bom tamanho. Mas como eu disse, o personagem principal nem foi nenhum lutador, né? Eu acho que foi o público mesmo, que talvez algumas pessoas não gostem, porque assim, eu gosto, mas tem alguns pontos, assim, né? Tipo, eu gosto da participação como foi, eu falei aqui, destaquei, né? O ponto positivo. Mas às vezes enche o saco quando fica muito longo ali a vaia e não deixa o cara responder também, né? Porque o objetivo do evento é o cara falar, né? Então, se você quer fazer barulho o suficiente pro cara nem conseguir falar, sendo que o cara é o campeão, aí não precisava da coletiva de imprensa também, né? Então, pelo menos o Duplessis conseguiu falar, né? Porque às vezes o cara pode perder a linha e falar, tá bom, então vocês vieram pra coletiva e eu não vou falar nada, e é isso aí, né? Tipo, mas ele levou na boa, né? Levou na esportiva, levou na brincadeira, provocou, então por isso que eu acho que ficou legal. Mas realmente, às vezes o cara vai a tanto que parece que o intuito é não deixar o cara falar, e não faz sentido, né? Porque pra que teria coletiva? Mas é isso. No geral, o personagem principal pra mim foi o público, torcida ali realmente fervorosa, e vamos ver o que vai acontecer nesse evento. Ais, comenta aqui embaixo. O que você achou dessa coletiva de imprensa? Você gostou? Você acha que foi divertida e tal? Eu me diverti, né? Não teve nada dessa vez que me irritou, né? Que às vezes é tão ruim a coletiva que dá uma irritada, né? Mas, no geral, eu me diverti, achei legal. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!